Olá, boa noite a todos, bem-vindos ao Projeto Comida e Cultura. Nós estamos aqui fazendo entrevistas todas as quintas-feiras com pessoas ligadas ao mundo da alimentação, da educação. E hoje a gente vai entrevistar, vai ter o prazer de conversar com a Érica Malunguinho. Eu vou apresentar ela antes que ela entre. Ela é educadora, é artista plástica, é política brasileira. Ela é nascida e criada em Pernambuco, em uma família de militantes orgânicos que acreditavam na política institucional como posição importante para construir um projeto de sociedade justa. Em 2018, ela se elegeu deputada estadual, sendo a primeira mulher transexual da Assembleia Legislativa de São Paulo. É mestra em Estética e História da Arte pela USP e criadora do Quilombo Urbano Aparelha Luzia, um espaço para fomentar produções artísticas e intelectuais na capital paulista. Eu acho que ela está chegando aqui. Oba! Olá! Oi, Érica, muito bem-vinda. Tudo bom, Ariela? Quanto tempo que a gente não Pois se é. vê. E aí agora só virtualmente, né? Pois é, tá difícil isso, mas a gente tá encaminhando, né? Estamos caminhando aí para despedida dessas distâncias todas. Ai, tomara. Que sim, que sim. Então, Érica, apresentei você para as pessoas que estão chegando aí, né? Nossa conversa vai ficar gravada aqui no nosso IGTV para quem quiser assistir depois na íntegra. E daí eu queria começar contando para as pessoas que estão vendo que a gente se conhece da época que você era educadora, né? E Sim, eu tive a sorte de ter você como professora do meu filho quando ele tinha 2 aninhos, o Felipe. Agora ele está com 13, tá? gente, não, não sei para que você mencionou esse detalhe. Quer dizer o quê? Que o tempo tá passando, que a gente tá indo. Pois é, o tempo passa, meu bem. Mas eu contei isso porque eu queria lembrar para você e contar para quem está nos ouvindo que eu nunca vou esquecer que quando ele tinha 2 anos a gente fez uma reunião. E aí nessa reunião você falou assim, você falando do Felipe, você falou assim, olha, a gente aqui na escola tem os combinados que a gente faz com as crianças e tal, né? E eu tenho um combinado que é que não pode subir na mesa de sapato, de tênis e tal. E um dia Felipe estava ali, ele muito tímido, muito na dele, subiu em cima da mesa de sapato. E daí, você falando, né? E daí eu virei para trás e pensei, sapateia, Felipe, sapateia. É inesquecível para mim isso, sabe? Porque daí eu te entendi naquela hora. E a gente saiu da reunião, eu e o Caio, assim, felizes e falamos, nossa, que bom, aquela sensação, nosso filho está em ótimas mãos, Aham, sabe? sim. Então, eu queria te contar essa lembrança, assim, muito especial que a gente tem de você. E aí, queria que Fico você feliz, começasse. fico feliz com isso, porque tem uma coisa muito importante. Como é que a gente vai entender a regra sem transgredir ela, sem testar a regra? Né? Ainda mais que eu lembro, ele era super tímido, exatamente. Então, ele fazia aquilo, era um ato de extrema coragem, de desbravamento. Então, eu falei, deixa, é importante, que bom que ele está fazendo isso. Que Pois bom, é. fiquei muito feliz. Então, Ariela, é um fala. prazer estar aqui com você, é um prazer participar do seu projeto Comida e Cultura, levando em conta a dimensão e a importância do projeto, né, da sua trajetória importantíssima como gastrônoma, como estudiosa das culturas e da arte da culinária, e também pelo nosso afeto, pela nossa amizade, né, de tantos encontros, né, da gente ter ali se conhecido na época que eu era educadora formal, né, porque eu não me destituí desse lugar, né, eu permaneço e tento fazer na política um projeto político e pedagógico, que eu acho que isso é muito importante. A educação e a pedagogia ela não deve sair, né, das nossas atividades, das nossas atuações, e
daquela época em que eu era uma educadora formal, digamos assim. Tenho muitas lembranças boas, extremamente positivas. Eu tenho uma tese de que todo mundo deveria dar aula para crianças. Todo mundo deveria dar aula para crianças, para se compreender no mundo, para entender o que é a noção do conhecimento, da experimentação, sabe? Do desenvolvimento. Isso é super importante, né? Mediar esse processo de conhecimento com crianças é espetacular, porque eles nos ensinam, acima de tudo, É uma os, troca constante. é incrível, é incrível, é impressionante. E sempre entendendo que a criança é um ser do agora. A criança não é o amanhã, a criança não é o futuro do Brasil. Não, a criança é o agora. Né? A gente precisa cuidar e fortalecer nossas crianças no agora. Agora. E aí o amanhã é uma consequência do que fazemos hoje, né? Então, à medida que a gente respeita, que cuida, que oferece os subsídios que são necessários para este período, né, para a criança, na educação infantil, seja numa escola, seja em casa ou outros espaços não formais, isso é uma garantia do hoje e, consequentemente, do amanhã. Então, essa vida de educadora me ensina constantemente, né? Me ensina. Hoje em dia eu vou nos acampamentos do MST, faço aulas também, é tão engraçado. Teve uma situação que... Você me corta, tá? Porque eu começo a Pode falar falar, eu tô vício de adorando, eu política, a tô pessoa vai ouvindo, falando vai. do que vai... Vai falando. Aí eu tava dando fazendo uma troca de conhecimentos ali num acampamento, num assentamento do MST. E aí tava todos assentados, assim, mais de 90 assentados e tal. E tinha uma sala de aula, né, lá no assentamento. E eu lá Uhum. falando, né? E aí uma das pessoas que estava comigo estava circulando, estava dando a volta. Aí depois me contou uma situação muito engraçada. Que tinha um moço que falou assim: vocês não vão, para outros que estavam um pouco fora, vocês não vão assistir lá, não, a moça falando, não? Aí os outros falaram assim: vou não, esse povo vem de fora, fala um monte de coisa que a gente não entende. Aí esse cara falou assim: não, mas essa daí não, essa daí é diferente, essa daí fala tudo, ó, explicadinho, de um jeito que se você não entender, ela volta. E a gente nem precisa perguntar, ela só olha pra cara da gente, vê que não Já entendeu, ela... percebe. Então minha natureza é essa, assim, minha natureza é essa, de compartilhar experiências, né? E Érica é uma natureza de educar deseducando, né? Eu assisti o Afronta, o episódio Afronta, lá Uhum. seu, e aí você, no começo, já fala, né? Eu sou uma deseducadora super séria, assim. Eu amei aquilo, porque foi isso que me remeteu à história do Filipinho, né? Porque eu falei, nossa, é isso, ela é assim mesmo, sempre foi assim. Uhum. E é importantíssimo que seja assim, porque senão fica todo mundo. Esse que é o problema nosso, né? Tá todo mundo igual com esse pensamento europeu que Uhum. querem implantar na nossa cabeça de qualquer maneira, né? Então, Uhum. pessoas como você são uma luz, uma Sim. luz E aí, maravilhosa, ó, todo mundo falando aqui. e aí deseducar é exatamente isso, né? É romper com as estruturas de poder e com a lógica de saber que nos levou, inclusive, a esse estado de sociedade que é violenta, apática, doente. A gente precisa romper com isso, né? Então a gente precisa deseducar nesse aspecto, descolonizar e criar outros parâmetros, né? Possibilidades, com liberdades, né? Com lugares seguros para as pessoas se respeitarem e poderem existir como elas são. E É conta aí pra onde está. gente Diga. como é que dessa você foi educadora e daí você sempre teve uma ligação fortíssima com a cultura também, né? Eu Uhum. lembro, vi várias performances suas, inclusive, e daí chegar assim na política. Como é que foi esse caminho? É um caminho.
eu preciso dizer que, assim, que tudo começa antes, né? A gente não está na vida, ninguém está inventando, começando nada. A gente é uma consequência aí de muitas histórias. Histórias muito positivas de luta, de ver o amanhã e de batalhar por isso. E histórias tristes e violentas que fazem parte desse cálculo também, né? Então, eu venho de uma família de Recife, uma família muito simples, muito pobre. Ela vem toda essa, tanto a família materna quanto paterna, ela sempre circulou numa região de matas chamada Mata do Catucá, e aí ela migra para a capital, para Recife. Aí eles vão morar no bairro mais negro de Recife, que chama Água Fria. E aí, isso é muito importante para a gente chegar nesse lugar. Minha mãe, ela foi batizada pelo líder das ligas camponesas, campesinas, Francisco Julião. Então, meus avós, eles entendiam a luta pela terra, por moradia, como um lugar muito importante, né, dada a condição deles. E também, eles olhavam para a política institucional como um lugar que é existente. Existe a política, eu sei que são os políticos que estão mexendo nisso. E aí eles participavam, mesmo que de forma não institucional, eles participavam da crítica, do posicionamento, etc. E aí, esses meus avós que tiveram essa minha mãe, aos 18 anos, começou a dar aulas, né? Recolheu um monte de criança ali, falou, vou dar aula, porque com a metodologia Paulo Freire, não sei o quê, não sei o quê. Minha mãe foi a primeira a estudar, a única que estava ali avançada no bairro e na família também. E aí, vejam bem, isso daí foi me amalgamando, né? Porque eu recebi isso. E esse bairro de Água Fria tem um histórico muito interessante, que tem o primeiro terreiro de candomblé de Pernambuco, que foi fundado por uma rainha nigeriana chamada Ifá Tinuké. Esse terreiro é de Iemanjá Ogunté, que significa mãe de todos. Lá também tem um caboclinho sete flechas, que é onde a cultura indígena é muito presente na urbanidade, né? Quem comandava o Sete Flechas era o mestre Zé Alfaiate. Então, assim, tambores de maracatus, né? A cultura, a musicalidade, a dança, né? Ele sempre esteve presente, mas não como uma coisa, ir à dança. A dança e a cultura, ela estava na vida. Né? A primeira vez que eu vi uma travesti, por exemplo, na minha vida, não foi numa situação de vulnerabilidade, foi no maracatu, muito bonita, rodando a saia. Eu falei, eita caramba! E aí, em Recife mesmo, na adolescência, eu com um conjunto de amigos, a gente começou a fazer intervenções de arte em moda, nas ruas, discutindo gênero e sexualidade. Então, assim, era muito incrível aquilo, muito incrível. A gente ia todo final de semana transitar pelas ruas de Recife, nos lugares onde tinha, inclusive, as pessoas mais quadradinhas, assim. E a gente ia circular, passava, tomava uma coisa no lugar e tal, e causava todo aquele... Enfim, aí desse contexto que eu venho para São Paulo, e aí eu começo a estudar educação, faço pedagogia, e isso que era das artes, eu obviamente estou ali atrelada, associo no processo formativo de educação. E tem uma coisa que é indubitável também no meio disso tudo. Eu não tinha como me eximir da discussão de raça, de gênero e sexualidade, porque isso me balizava no mundo. Eu não tinha como construir algum tipo de verdade, né, e debater se isso também não estivesse próximo. Então, trabalhei com educação por muitos anos, com crianças, adolescentes, jovens. Fiz formação de professores por mais de 10 anos. E aí fui andando pelo país, fazendo isso, enfim, tanto na escola privada quanto pública. E aí a arte, a educação, e meus processos artísticos também acontecendo. Um deles, vou contar, tem um restaurante em São Paulo chamado Senzala. E que Eu é uma lembro disso. Que é uma fronte, Foi né? maravilhoso, Porque sim. e aí, inclusive, eu fiz uma provocação, porque juntei um grupo de pessoas, né? A concepção veio de mim, Ana Mosidora, que também é uma artista, Juliana Piauí também participou.
a gente foi para o restaurante, todo mundo muito elegantemente trajadas, prontas para se alimentar, com um grupo de pessoas, e a gente fez uma porção de intervenções ali. Quando chegou a comida, a gente entrou no banheiro e saiu arrastando grilhões, né? As coisas, os símbolos da escravidão, máscara de Flandres. Só que a gente não estava como escravizadas dóceis. A gente estava como escravizadas e libertas, revoltadas. E a gente foi nas mesas compartilhar isso. Acabar com o happy hour da família tradicional paulistana. Mas era para produzir essa reflexão. Aí, num dado momento, outras pessoas levantam os cartazes que eu tinha confeccionado e eles tinham escrito o seguinte: restaurante Auschwitz, restaurante Hiroshima, restaurante Nagasaki, para terem a dimensão do que significa uma senzala. E dizer assim, não dá para esse lugar ser um... Enfim, aí a gente termina tudo, outras pessoas já estavam responsáveis por pagar as contas, porque ninguém queria sair de lá como baderneira e etc e tal. E a questão dessa reflexão, né? Então... Qual foi a reação das pessoas, Érica? Porque eu não consigo, nem imagino, né? A reação é assim, primeiro que elas no início elas achavam que era um teatro do restaurante. Não sacaram. Não... É muito sério, né? Como a violência racial e como o apagamento, né? O desconhecimento, o apagamento e a ojeriza à população negra chega nesse ponto, né? No nível de você não humanizar aquele indivíduo que teve uma história extremamente violenta. E que essa escravidão não foi uma brincadeira, que não é um teatro, né? Senzala não é um lugar legal. Inclusive, quando termina essa parte cênica, eu tiro a máscara e pergunto: como é que vocês vão explicar para os filhos de vocês que vocês vão num lugar chamado Senzala? Senzala é lugar de estupro, de morte, falei um monte de coisa. E aí terminei, aí teve um que começou a bater palma. Enfim, mas... E aí distribuíam os cardápios também, até guardado os cardápios do que seria prato principal, entrada, sobremesa e etc. Numa senzala. Do que seria um cardápio efetivamente senzala. E distribuiu em todas as mesas. Enfim, assim, eu não prestei muita atenção como eles estavam lidando com isso, porque eu estava envolvida com o processo. Então, acho que esse foi um processo muito importante, assim, em termos de intervenção artística. Eu fiz muita coisa anônima, porque eu acreditava, ainda acredito, na generosidade, né, na arte como algo que a gente pode trombar com ela atravessando uma esquina, etc. E aquilo não precisa ter um nome, ter uma legenda, como são nas galerias. Então, fiz isso muito na rua, distribuir poesias fabricadas. O que eram poesias fabricadas? Eram um monte daquelas flores de plástico com adesivo, que são bem brilhantes, assim. Sei, que aí tem a ver com fabricar mesmo, que é fabril, aquele negócio. E elas estavam distribuídas em muitos lugares, principalmente, que eram os lugares que eu mais me interessava, nos lugares considerados inóspitos na cidade. Então, lugares onde tinha muito lixo, etc. Você não ia conseguir plantar uma flor. Então, você coloca uma flor de plástico, né? Então, é aquele brilho, aquela coisa que... Inclusive, tem uma relação com a cidade, com aquele caos todo que fez aquilo acontecer. Então, distribuí muitas poesias fabricadas. Enfim, fiz muitas coisas, muitos trabalhos fotográficos também. Eu tenho registros de... eu tenho uma série que eu vou, inclusive, colocar para jogo logo menos, que é de festas juninas, né, em 3 cidades. E não são cenas da festa exatamente, mas como a cidade... recebe a festa como as cidades são, com o que é junino, não como uma celebração, né, para fora, mas uma celebração que é cotidiana. Então a cidade é basicamente a mesma coisa, mas o São João, a festa junina está chegando. Enfim, várias coisas. E aí tem, só para finalizar, e aí nesse processo de educação com arte, etc e tal, fiz umas performances também, várias performances. Um dia eu vou colocar para jogo tudo isso. Que tem um processo de crítica, de análise também. E aí teve um momento que eu comecei a achar que
as instituições que eu trabalhava, elas eram limitadas, pensando no aspecto da radicalidade necessária sobre alguns temas. Então foi aí que sistematizei essas informações e aí foi construído o Quilombo Urbano, a Parelha Luzia, enfim. E aí que ele canaliza tudo isso. Então, assim, para chegar na política institucional, não tem uma distância de tudo isso, porque todos os meus trabalhos, eles tinham Um forte fundo cunho político. político, questionador, crítico e etc. Mas não só isso, eu sempre estive muito envolvida na discussão política institucional. Então, sempre participei. Você sabe muito bem quantas vezes a gente já teve debates longuíssimos sobre eleição, sobre fulano, ciclano, processo eleitoral. Então, eu sempre vi isso como, assim, isso sempre esteve. Eu achava possível, mas eu falei, não precisa tocar agora. Chegou um momento que eu falei assim, vendo o cenário como estava, eu falei, não, agora é hora de ir e levar isso também para esse lugar da institucionalidade. E aí foi aí que essa deputada apareceu. Nossa, eu lembro de você é incansável realmente nos debates, nas discussões. Eu lembro que o dia está amanhecendo, eu tô com sono, vamos embora. Não, mas eu quero falar mais uma coisa e não sei o que lá. E não tinha fim, porque você defende seu ponto de vista muito veementemente. E é incrível, porque é necessário, né, Érica? Isso é muito necessário. Eu, Uhum. outro dia, estava lendo um livro que chama Desobedecer, do Frederic Gross, que é um filósofo francês aí. E ele fala muito sobre a questão das nossas responsabilidades, né? Como ser humano, né? Responsabilidades compartilhadas, a responsabilidade sobre o planeta, sobre as vulnerabilidades e tal. Então, quando eu estava, foi até a indicação da Nurit, que é uma bióloga aí do ISA que conversou com a gente aqui. E daí, quando eu estava lendo, eu estava pensando na sua pauta e como é que a gente ia conversar, e na hora me veio a história que você sempre fala da alternância de poder, né? Então eu queria que você Uhum. falasse um pouco sobre essa questão, né? Uhum. Porque eu sinto que é uma responsabilidade de todos nós que habitamos esse planeta, né? E não Uhum. é só no Brasil, essa sua ideia, ela tinha que estar no mundo, entendeu? Uhum. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. A alternância de poder, Ariela, ela não se resume e ela não diz respeito à questão institucional entre partidos, exatamente, entre grupos, né, entre partidos dentro da esfera política. Ela diz respeito a uma alternância sistêmica, né? Nós temos problemas e enfrentamos questões de ordem sistêmica. O racismo é um sistema de opressão, né? A misoginia, o machismo é um sistema, né? Estamos falando de ordem, né, do sistema, né? Uhum. A alternância de poder, ela é exatamente um rompimento sistêmico, o que significa restituir, reintegrar a posse aqueles e aquelas que foram alijadas do processo de participação, que foram excluídas do processo de participação. Então, a gente, resumindo, é assim, nós temos um projeto de sociedade que está em curso. Notadamente, ele não deu certo. Os pressupostos ocidentais, europeus, de elaboração do mundo resultaram nisso, porque foi o Ocidente quem determinou e quem construiu, né, e orientou todo esse projetos de civilização. Não deu certo. É necessário alternar o poder para que a gente vislumbre, né, outras possibilidades de gerência, de permanência do mundo. E aí eu vou colocar como entre muitos exemplos de culturas não ocidentais, eu falo africanas, indígenas, que têm pressupostos importantíssimos, imprescindíveis para a permanência do planeta, né, que já sempre estiveram muito bem fundamentados no conceito de sustentabilidade, né, de complementaridade, de horizontalidade, de preservação, né, de uso apenas do necessário. Então, assim, é fundamental que outras mentes, outras concepções de mundo
adentrem as esferas de poder e possam tomar novas decisões que caminhem, obviamente, para esse lugar. Eu não estou falando apenas assim, mas é isso, então qualquer mulher tem que estar nesse lugar, qualquer pessoa preta, qualquer indígena. Eu não estou falando, não é leviano dessa forma. Eu estou falando dessas pessoas que estão comprometidas por princípio e por fundamento com essas historicidades, que reconhecem esse caminho, que entendem esse caminho, que estão ligadas fundamentalmente às gênesis, aos princípios, né, aquilo que orientou, né, tantas comunidades e tantas civilizações a se tornarem exemplos, né, referência. E se a gente pensa mais a fundo nisso, a gente vê que todos os recursos do Ocidente que ele tenta recriar dentro da atmosfera aí do capital, quando vai transformando tudo em produto, está tudo baseado nesses lugares. Então, assim, que tal que a gente possa ter, né, como experiência, como seria a gerência, né, do país, por exemplo, com pessoas que foram atravessadas por todas essas experiências históricas. E aí porque esses corpos, né, esse corpo, quando fala assim, Érica, negra, trans, nordestina, eu tenho essas identidades que eu me orgulho delas e elas são um ponto de luta, acho importantíssimo, mas todo mundo é identificável, todo mundo tem identidade. O homem branco também é uma identidade, né? Não só eu tenho identidade. Mas essa minha identidade, essas minhas identidades, essa construção, ela não é só um corpo, é um corpo com um intelecto, né? Que pensa no agora a partir de uma equação que foi construída no decorrer dessas historicidades. Então, assim, temos sim, aí eu falo muito afirmativamente e propositivamente, temos projetos de sociedades diferentes, humanizadas, né, que tragam as humanidades, devolvam as humanidades às pessoas. Temos sim projetos de sociedade que não estejam pautados pela desigualdade. E aí, essa alternância ela é fundamental. Eu estou falando do povo preto, estou falando das travestis, estou falando das mulheres. Parece que uma conversa autocentrada, mas não é isso. Estamos falando de reequilíbrio, estamos falando de se você melhora a vida de quem está mais vulnerável, dos máximos que tiver objeção, é óbvio que o todo vai estar bem, porque consequentemente vai ficar bem. E é sobre isso, essa luta fala sobre si, mas é para a emancipação coletiva. Sim, certamente. Porque está tudo interligado. É lindo o que você fala. E quando você estava falando, eu fiquei me lembrando aqui do início do nosso projeto Comida e Cultura, porque você sabe que outro dia eu estava conversando com uma mulher indígena, uma educadora. E ela... A Denise falando, boa noite, Érica, presidenta. Tiveram vários Érica presidenta aqui já. Ai, E daí, essa aí indígena, ela me falou que na língua lá do povo dela, que não era o tupi, mas uma outra língua, eles não têm a palavra natureza, né? Porque a natureza é tudo, inclusive, né? Eles não se separaram da natureza como o homem branco se separou. Então, essa visão que o homem branco europeu criou e essa ideia de que a natureza está aí para a gente usar e abusar dela e ela está a nosso serviço, foi uma coisa que rompeu com tudo, né? Então, para quem está ouvindo, a gente vai te pedir licença para contar um pouquinho, que você já conhece do projeto, mas o projeto Comida e Cultura, ele vem nesse sentido, né? A gente dá aula de culinária para criança nas escolas, a gente dá aula de comida e cultura, a gente ensina as crianças a cozinharem a partir do alimento, entendendo o alimento de forma sistêmica, entendendo onde é que ele foi plantado, quem é que plantou esse alimento, como é que ele chegou até a gente, o que precisou gastar nesse percurso, né? Então, ele não é simplesmente um alimento. Então, essa nossa ideia de trazer a cultura para dentro da cozinha é para que a criança
desde sempre, mantém essa ligação dela com a natureza e mantém essa consciência de que está tudo interligado. E de que não existe uma maneira só de se plantar, uma maneira só de se viver, que as monoculturas são uma merda, que as monoculturas secam o solo, atrapalham a nossa vida, nosso corpo, né? Porque se você consumir só milho, você não vai sobreviver bem, você não vai ter os nutrientes necessários. Se a terra só plantar milho, também ela não vai ter. Então, tirar, como diz a Vandana Shiva, né, essa monocultura das mentes das pessoas, né? Que eu acho que essa sua alternância de poder, essa sua ideia vem de encontro a esse ideal que a gente imagina também com o nosso projeto. E então estou contando tudo isso para as pessoas conhecerem e para te dizer e te perguntar, na verdade, se você acha que esse trabalho de base educativo nas escolas, qual a importância que você dá a isso? Se você vê uma ligação entre a educação e a alimentação, o que você pensa sobre isso? Teve uma situação em sala de aula com crianças que a gente estava falando sobre, eu não lembro qual era o todo, mas aí a gente foi falar do leite. E aí eu perguntei, mas você sabe de onde veio esse leite? Aí, eu sei, do supermercado. Né? Da caixinha Longa Morte. Pois é, e aí aquilo, né, novamente me acendeu outro alerta, né? O rompimento do saber, da consciência, né? Das vidas para elas estarem, né, para quem, né, se alimenta de bichos e etc., né, para quem tem uma alimentação onívora, carnívora, etc., a desconsciência, a não consciência disso, isso gera um problema seríssimo, né? Um problema seríssimo de desconexão, porque um animal que é morto para o seu alimento, ele precisa ser sacralizado, né? Sacralizado, eu estou falando no sentido de respeito àquilo, né? De como cuida, de como trata, e isso é tudo isso que a gente não vê, né? Nessa indústria do agronegócio, etc. e tal, que trata os bichos de forma absolutamente, né, injusta, desleal e violenta. Então, é sobre o alimento, né? É sobre o alimento, mas é absolutamente sobre tudo, porque se você não estabelece uma relação de cuidado com isso que foi descolado da gente, né, a natureza, você não consegue entender o outro como parte disso também, que merece respeito, que uma vida é importante, né, humana ou não humana. Às vezes as pessoas falam assim, Érica, você se veste muito bem, tal, não sei o quê. Aí eu falo assim, mas gente, olha só, minha ancestralidade. Eu lá na Nigéria, quiçá Angola, você acha que eu ia até o Senegal para pegar um grão de arroz de qualquer jeito? Não, ninguém vai. É tecido, é pintura, é não sei o quê, é não sei o quê, não sei o quê. Porque no caminho, sempre a gente tem uma zebra toda listrada, maravilhosa. Uma girafa com um pescoço maravilhoso, vegetações incríveis. E nós somos natureza. Por isso que a gente, né, nessas culturas, principalmente, né, essas que a gente entende como primeiras, né, e originárias, elas nos revelam plasticamente, inclusive esteticamente, o quão combinadas nós estamos, né, enquanto nós somos a natureza. E aí, voltando sobre o alimento e a sua pergunta, né, sobre isso estar presente na educação, isso é fundamental, é restituição de humanidade, de consciência. O ponto de estabelecer uma relação com o alimento ou com qualquer coisa que nos cerca, né, como se fossem apenas produtos compráveis, isso é destrutivo. Isso é destrutivo para os recursos naturais, isso é destrutivo para o trabalho das pessoas, isso é destrutivo para absolutamente todo o processo. E eu lembrei agora de um projeto que eu fiz de alimentação. Olha só,
olha só, eu fiz um projeto de alimentação que era assim, Ariela, nossa, vou te contar esse babado. Conta. Ainda mais agora não pegar nada, né? Olha só o que eu fiz. Olha a pessoa desobediente que faz. Era assim, eu fui contratada para fazer um projeto numa cidade no interior de Minas Gerais, uma cidade bem pequena no interior de Minas Gerais. Era um projeto de alimentação que foi bancado, né? Eu fui por uma grande escola de São Paulo, mas era bancado por uma empresa gigante dessas de alimento processados. Sei. Eles Trash. bancavam o projeto para te falar de alimentação saudável. Tá bom, conte-me mais sobre isso. E Uhum. aí, né, tinha um projeto que não sei o que, aí, pirâmide alimentar, não sei o que, umas coisas que para mim não fazia sentido, e eu, como, né, pensadora ali da educação, falei, quer saber, eu vou lá, ninguém vai estar me monitorando, ninguém vai estar me vistoriando, eu vou fazer do meu jeito. O que eu fiz? Eu dividi a história eu falei, vou falar sobre a história da alimentação, dividi ela em algumas etapas, e, obviamente, né, era o prazo que eu tinha, não tinha muito tempo. Porque eu passava uma semana nessa escola e eu tinha que dar aula para crianças de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo ano. Uau. Era assim. Não, Fundamental nono um e ano. 2. Era É. oitava série. Era oitava série, que era no nono ano. Era muita criança. Fora a formação com os professores e gestores da escola. E eu tinha uma semana para fazer isso a cada mês, ou era a cada 15 dias. A cada mês eu tinha uma semana para cumprir essas turmas todas. E aí, o que eu fiz, né? Eu montei um esquema, assim, de aulas cênicas, com teatro, com etc., que eu dividi a história da alimentação em 4 momentos, né? Peguei um livro, nem lembro qual o nome, era um livro tão importante, muito bom. Vou retomar isso. E Uhum. aí, obviamente, o livro não constava tudo, então fiz questão de fazer uma exceção, principalmente não ocidental. E aí eu começo lá com os hominídeos, né? Que são as pessoas ali neandertais, que habitavam as cavernas, habitavam não, né? Que tinham a caverna como um lugar ali né, de descanso, mas enfim, estavam no estágio anterior a esse que a gente conhece como o espaço de lugar de sociabilidade. E Uhum. aí a gente montou um negócio, a gente fez fogo. E aí, para o que seria o alimento para isso? Aí comecei a contar uma história, de como Dos fazer registro. caçadores, coletores. Exatamente, registros, porque eles faziam aqueles registros, né, nas paredes, as pinturas que chamamos de rupestre, são registros também da caça, daquilo, do alimento, talvez seja um planejamento para aquilo, etc. Aí tava tudo aquilo ali, eu construindo com as crianças, isso, uma piração, assim, a gente meio que numa caverna. Massa, terminei esse encontro, isso com todas as turmas. Depois a gente criava um puta de um painel assim na escola, fantástico, com diversas expressões plásticas, com vários materiais, incrível. Nossa, que emoção lembrar disso. Que bom. Aí depois a gente foi para o Egito, que tem o processo, né, quando para o nomadismo, né, quando a gente conhece que cessa o nomadismo, então tem um processo ali, de início da agricultura, descobrimento do vinho, aí já tem uma relação com o alimento, enfim, aí fomos construindo tudo isso, aí a gente vai para a Idade Média Europeia. E aí, falar das formas de alimentação, que o pessoal fazia cocô atrás das cortinas, vomitava, e a gente fez um teatro lindo, assim, de uma corte, e eles dentro disso tudo, e a história acontecia. E aí, por último, para encerrar, eu fui lá nos tempos, né, os tempos modernos, o que seria a vida encaixotada, a vida rápida e tal, não sei o que, eu usei o Chaplin para isso. É, Tempos modernos. tempos modernos, exatamente, exatamente. Né? Aquela forma fabril, que não tinha relação com as coisas. E tem uma cena muito forte, logo no início desse filme, que é quando ele trabalha nessa fábrica, o Chaplin, vem um cara na fábrica e ele traz um equipamento que é para os trabalhadores comerem enquanto trabalham.
Então você não ia parar de trabalhar, você ia comer enquanto trabalha. Aí eles colocam aquele maquinário enquanto o Chaplin tá lá apertando o parafuso. Tá, aquele movimento repetitivo. Aí vai colocando, aí a máquina pega um milho, coloca na boca dele, aí o guardanapo, tal, não sei o que. Ele até gosta, assim, né? É aquele negócio. Daqui a pouco a máquina começa a dar um tilt. Enfim, as crianças amaram, não sei o que. E aí tinha um momento, olha só, que eu tinha obrigatoriamente que apresentar para as crianças um caldo quinó. Nossa, que era o patrocinador da história. E aí eu falei, o quê? Mas só como eu tinha construído tudo isso, eu falei, eu tô segura e vamos ver o que vai rolar. Quando eu trouxe, eles Uhum. falaram, tempos modernos, industrializado, não sei o que, não sei o que, não sei o Maravilhoso. que, não sei o que. Assim, foi lindo, assim. Mas Nossa, que eles chegaram. construção lindíssima. E eles chegaram à conclusão sós. E eu confiei Entendi. nisso, assim, porque é isso, né? Não sou eu dizendo que aquilo não presta. Né? A gente foi elaborando no decorrer desses processos, etc. E à medida que isso acontecia, eu ia conversando com eles em todos os encontros. Como era que se dava, o que eles viam desses encontros com a alimentação em casa, como era que eles se alimentavam com a família, não, a sós, etc. e tal. Tinha várias delicadezas, crianças em extrema pobreza. Então, assim, era uma outra questão importantíssima que eu tinha que lidar e a gente lidava, né, em relação ao alimento e mediando tudo isso. Enfim, enfim, Não, simbora. é genial mesmo, como as pessoas estão falando aqui, é genial, porque você foi construindo e a própria criança, né, conseguiu enxergar essa desconexão que a gente estava falando, né? Porque no fundo a gente terceirizou tudo, né? Sim. Agora está tudo terceirizado na E nossa aí, vida. essas crianças em extrema pobreza, elas não tinham alimento industrializado, né? E foi uma coisa que a gente conversou, porque eles tinham como pegar milho, tinha E, bananeira, sabe? então, Tinham e vários agora a gente insumos. querendo, a gente entende que tem que retornar para isso, né? A gente tem que comer menos ultraprocessados. Assim, um pouco de industrialização, tudo bem, mas a maneira como as pessoas estão se alimentando hoje em dia, a Organização Mundial de Saúde, né, mostra pra gente, 50% das pessoas no mundo estão sobrepeso ou obesas, e a obesidade é uma doença silenciosa que está matando mais do que o Covid. E Uhum, ajudando o Covid a matar também, né? Então, uhum. é imprescindível que as pessoas se atentem a essa questão alimentar e retornem um pouco, deem um passo para trás para a gente conseguir ir para frente, né? Ariela, posso fazer uma inserção rápida? Claro, ué, você tá aqui, a gente está aqui para te ouvir. Mas eu quero que você tem que perguntar, eu fico respondendo. É porque às vezes eu começo a falar, eu disparo, eu fico atacada. Pode falar. Tem um filme muito importante, muito interessante, né? O Ponto de Mutação, do Capra, Ben Capra, acho que é isso. Que Sim, foi até Franz fundador, Capra. Franz Capra, isso. Fundou lá o Partido Verde na França. Uhum. Tem um diálogo que é muito crucial, assim, que racionaliza o Ocidente, inclusive, né? Inclusive não, o Ocidente, isso é literalmente, racionaliza o Ocidente desse processo que é, né, conectado e indissociável, que fala assim, aí tem um candidato à presidência dos Estados Unidos, a bióloga, não sei se ela é bióloga, ela é física e um poeta. E aí o presidente dos Estados Unidos fala assim, você precisa se dobrar a política, porque veja bem, graças a nós agora está desenvolvendo corações artificiais que vão ser muito importantes para que milhares de pessoas sobrevivam. Blá, blá, blá. Aí ela fala assim, né? Interessante, né? Porque se a gente não tivesse tanto consumo de carne, não precisaria de corações artificiais, porque as doenças coronárias estão completamente atreladas a isso. E, consequentemente, a gente não precisaria de tanto lugar para pasto, que faz o efeito estufa. E aí. É isso. Porque é isso, essa torre de Babel, né, esse efeito dominó, né, essa irresponsabilidade, essa falta de consciência com o processo, com a cadeia produtiva, gera esse distanciamento, essa alienação e só nos leva para o precipício. Exatamente, é o Frijov Capra.
eu falei Franz, né? Mas o pessoal corrigiu Tá. aqui, é verdade. Mas, enfim, eu acho que foi uma ótima lembrança, porque o que a gente está fazendo aqui, esse desgoverno que a gente está, pasto atrás de pasto e soja atrás de soja, e que não é nem para alimentar a quantidade de grãos que a gente faz, que a gente produz, alimentaria todo mundo. Né? Não é que falta alimento, as pessoas passam fome porque a gente pega esses grãos para alimentar animais que usam os grãos para sobreviver, como a gente usaria, e só 20% do animal depois vira comida para a gente. Então imagina que loucura, né? Porque vai diminuindo, entendeu? Em vez de aumentando a alimentação. A gente usa milhares de passos para isso e ainda para alimentar animais que não são do Brasil, que são Uhum, animais chineses, porque esses uhum, grãos vão para a China. Por que eles não produzem os grãos lá? Porque não tem uhum, recurso hídrico, porque eles não querem acabar com o que eles têm, assim como a gente está acabando aqui no Brasil que a gente tem. Então, uhum. desculpe também, eu começo a falar, eu sou Vai! tão envolvida com isso que eu fico assim. Eu queria que a gente conseguisse criar políticas públicas, né? É, que revertessem essa situação, né? Mas para isso precisa ter muita gente boa ali, muitas Éricas Malunguinhos ali para ajudar a gente, né? Conta um pouco como é criar uma política pública, como é que, por exemplo, um projeto desse de educativo em escolas para ensinar as pessoas a cozinhar e entender o alimento dessa forma sistêmica, como é que a gente faz para virar isso para ter em todas as escolas do Brasil, Uhum. para todas as crianças? Como é que faz É, isso? é, antes de falar disso, eu vou trazer uma memória. Você sabe que eu me alimentei muito bem a vida inteira. Não é porque tinha abundância econômica, é porque os recursos que nós tínhamos eram aproveitados. Então, assim, eu tinha um pé de manga na minha casa, um pé de coco, tinha acerola, tinha goiaba, meu avô plantava milho e cana de açúcar. Eu lembro que eu falava assim, vô, quero um doce. Quero um doce. Pegava a Doce, cana. oxe, ia lá atrás do quintal, ele tá, cortava a cana, descascava e tó, aí tava e ficava lá, chupando a cana. Então, e Muito, muito maravilhoso. comer muitas raízes, inhame, macaxeira, batata doce. Então, assim, é a forma como eu fui educada para entender a alimentação. Tá em volta a necessidade disso ser nas escolas, né, que as famílias façam parte disso, né, que deem sentido a isso, significado a isso. E não precisa ir muito longe, só é lembrar, é isso. Lembra que seus avós comiam, que seus avós comiam. Então, é uma coisa. Em termos de políticas públicas, Ariela, para isso se tornar federal, a gente precisa mexer com os deputados federais, né? Eles precisam levar esse projeto a Brasília para que isso se torne uma lei federal. Consequentemente, isso entra em todo o país. Mas a gente, com os recursos que eu tenho como parlamentar estadual, a gente pode criar um projeto, sim, da inserção da disciplina de alimentação, né? De alimentação saudável, de gastronomia, enfim, dá um nome possível. Agora, a gente esbarra numa outra questão, infelizmente, né? Na aplicação da política pública. Porque como é que a escola que a gente tem hoje vai trazer profissionais, né, e remunerar de forma adequada, ter um espaço adequado e produzir um currículo que eu acho que o currículo talvez seja a coisa mais fácil, mas que é a política pública se efetive. E aí é onde está não só o papel da parlamentar, porque eu posso, né, de uma forma muito objetiva, construir um projeto de lei, embora seja muito difícil a tramitação nas casas Uhum. legislativas, na Lesp mais ainda, é tudo muito moroso aqui, a gente só aprova projeto do governador, mas assim, há possibilidade disso. Mas, somado a isso, é fundamental a mobilização social. O que eu quero dizer com isso? Que a sociedade civil esteja disposta e empenhada a fazer com que isso se torne uma realidade.
com que isso aconteça. Porque tem uma coisa que eu também descobri, estando aqui, é que tem muita coisa que a gente já tem garantia de lei e a gente não se faz valer por isso, né? Por um projeto, né? É óbvio que isso é ideológico, que a gente não tem conhecimento dos nossos direitos, mas que é fundamental esse processo de formação política, para que a gente saiba que a gente tem direito e o dever de pressionar os políticos, né? Então, acho que é nesse sentido. E lembrar que a agricultura familiar é que alimenta esse Brasil, né? Eu tenho uma proximidade grande com o Movimento Sem Terra, e especificamente, não só diz respeito a toda a questão agrária, da questão das terras devolutas, né? Das terras que devem, sim, servir para a agricultura familiar, inclusive resolver um problema muito sério e muito importante, que é esse êxodo que acontece constantemente para as grandes cidades, porque as pessoas não encontram possibilidade de vida no campo, e isso só entope a cidade, e muitas dessas pessoas não são absorvidas, digamos assim, pela sociabilidade, e acabam vivendo em situação de extrema vulnerabilidade. Então, o campo tem que ser um lugar possível. Então, e o Movimento de Sem Terra, ele é o principal movimento social do país, o maior e mais importante nesse sentido. É muito interessante porque... E que produz muito alimento bom. E distribui o que eles fizeram nessa pandemia, distribuindo arroz para todo mundo. Isso é importantíssimo. Então, assim, eu estou muito próxima disso, e não só deles, né, mas tem também outras iniciativas importantes que eu conheço, como Prato Verde Sustentável, na Zona Sul de São Paulo, outros também na Zona Sul, a Agência Solano Trindade, que são produtores urbanos, nas periferias, de alimento de qualidade, obviamente, saudável, etc., e que a gente precisa criar uma rota de absorção disso, né? Fomentar, exatamente. De extravasar. Além de ampliar o trabalho deles, a gente conseguir escoar essa produção. Isso é super importante. O pessoal comentou, desculpa te interromper, do PENAI, que é realmente um programa que existe nacional de alimentação em escolas, que é incrível, sensacional. Que eu acho que são várias coisas que têm que andar juntas. Isso que você falou, o PENAI tem que continuar, o Conselho tem que continuar, mas o que o Projeto Comida e Cultura propõe é que isso seja inserido realmente nos currículos como matéria, como você falou, porque as pessoas têm que saber desse direito que elas têm. Exatamente. Então, eu entendo que o nosso projeto, você mostrando para as crianças, desde pequenininhas, a grandiosidade do nosso país, a biodiversidade que a gente tem, o alimento bom que a gente tem e o direito que elas têm a esse alimento, faz com que a gente, é o que você falou, a gente precisa pensar nas crianças de agora, mas o que a gente vai estar fazendo agora vai estar construindo um futuro também. Então, né, para que as pessoas saibam desse direito, isso tem que estar dentro do... Esse é o diferencial, e aí a relação que você cria com o alimento e com todas as relações que esse alimento pode te trazer, eu sinto que é muito transformador. A gente está em 2 escolas aqui em São Paulo, esse é o 4º ano, e a gente vê a transformação na alimentação dessas crianças e das famílias. E a retomada de consciência, até no consumo, não só de alimentos, mas de qualquer coisa. Que é isso, a gente está numa sociedade que só pensa em consumir. E a gente tem que diminuir isso muitíssimo. Então, eu acho que é muito importante a gente ir pela educação. E, é claro, sem desvaler todos os outros projetos e programas, que eu acho que é uma coisa conjunta. É isso que você falou, é uma vontade política junto com uma vontade da sociedade civil que vai empurrando tudo isso, né? A gente tem que fazer, como se fosse um levante geral. Sim, vamos fazer isso acontecer, esse projeto de lei, sem dúvida. Tem um projeto de lei que a gente construiu que não é especificamente sobre alimentação, mas que tem a tentativa de fazer essa produção escoar, que, assim, pensar num projeto de lei, a gente pensa, né, numa ação como essa, que é importante, que ela mexe toda a estrutura fundamental, né,
ter esse tipo essas aulas nas escolas. E tem outros que a gente pensa como ir movimentando e mexendo a estrutura em microsituações, em pequenas situações. Nesse sentido, a gente fez um projeto de lei que isenta de pedágio produtores agricultores familiares. Porque um dos grandes impasses no escoamento da produção, né, do interior, enfim, dos produtores rurais, é o alto preço dos pedágios para chegar Eles até não São Paulo, até a conseguem. capital. O buraco é muito embaixo, né? Então, assim, a gente contra o sistema, né, contra um sistema de opressão, de violência, a gente precisa agir sistemicamente, né, em todos os lugares. Exato. Agora, como é que a gente faz isso? Estamos aí nessa disposição. Aí a gente tem um governador que impede, assim, esse específico impediu a feira da reforma agrária, que era uma feira super importante, que era ali no Parque da Água Branca, que Sim, fui trazia diversas vezes, maravilhosa. É incrível, super importante para a cidade, para o interior, para todo mundo, né? De trazer, imagina uma feira de alimentos, né? De alimentos orgânicos, de alimentos bem produzidos e etc e tal. E eu sei que a decisão do governo de não permitir é política. É política, ele não quer porque quem faz é o MST. Então, Sim, é assim, dar força para o movimento que ele não quer dar força, né? pois é, mas é tão anacrônico isso, porque, veja bem, ele não quer dar força, mas então por que você não faz a reforma agrária, governador? Por que você Exatamente. não cuida das terras devolutas? O MST está fazendo um trabalho que o Estado deveria fazer. O Movimento Sem Teto está fazendo um trabalho que o Estado deveria fazer. Ele deveria agradecer que tem gente trabalhando para ele. Exatamente, Mas é isso, né? Mas ele foi criado com um produto pronto dentro da indústria, ele só consegue ver o final do processo. Ele estava ali no Tempos Modernos, minha filha. Estava ali junto com o Chaplin, ali, só que ele não era o Chaplin, né? Ele não via. Não, ele era o dono da fábrica. Ele era o dono da fábrica, exatamente. Érica, você acredita que faltam acho que uns 3 minutos para a gente acabar aqui, porque o Instagram corta a nossa Sim. conversa. Eu adorei te ouvir, eu queria te agradecer de novo por você ter tido essa disponibilidade de conversar aqui com a gente, dizer que a gente admira muito o seu trabalho. E vamos conversar, sim, vou te encher o saco. Então, agora que você abriu essa porta para a gente, vou te encher o saco aí. E queria agradecer a todo mundo que está aqui ouvindo a gente, dizer que essa entrevista vai estar no nosso canal do GTV, quem não assistiu desde o início pode ouvir, assim como outras, com pessoas ligadas à educação e à alimentação e à cultura. Eu queria desejar boa noite a todos e te fazer uma última pergunta, Érica. Você tem fome do quê? Nossa, eu tenho fome de. Eu tenho fome de equidade, eu tenho fome de liberdades totais para todos, tenho fome de prosperidade, de felicidade, sabe? Dessas coisas boas da vida. E eu vou terminar com com uma coisa que minha avó me ensinou, muito bonita, assim, porque eu estudei, né, várias coisas de cultura, com diversos autores e cultura em muitos aspectos. Mas eu gosto do que ela me falava. Ela falava para mim que cultura é cultivo. E assim, para mim, isso resolve todos os problemas para pensar o amanhã. Então, cultivemos coisas Cultivemos, boas. cultivemos a cultura e o amor de todos nós. Um É isso, axé. prazerzaço te ouvir, viu? Muitas saudades. Dê um beijo nas crianças, Eu no dou, marido. eu dou. Emoção falar com você. Até Grande beijo, um logo. beijo a todos. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Desculpa que eu não consegui conversar, porque eu não enxergo aqui os comentários, mas é isso. Obrigada Estão pelo dando tchau carinho. aí. Cultura é cultivo. Cultivemos. Isso aí. Tivemos, é isso. Oi, Francisco Borges, tudo bom? Tchau, gente. Até logo. Beijo, Tchau. Ariela. Até logo. Um grande beijo. Tchau, gente. Fiquem bem.